Bom dia, meu nome é Milene e hoje eu vou estar falando sobre explorar seus sentimentos de perda, porque eu acho que é uma coisa bastante importante a gente se dar conta de quanto abrangente pode ser isso e se você conseguir explorar no sentido ir mais profundamente, conscientemente, inteiramente, integralmente, você vai conseguir se transformar, amadurecer, crescer no processo de uma forma não mais rápida, mas mais fácil, porque você não vai estar comprometendo o que você sente por causa de outros ou do que você acha certo ou errado, mas sendo inteira, porque cada processo de luto ele é completamente diferenciado. Então vamos lá, eu vou passar os slides agora e a gente vai começar a falar um pouquinho desse explorar os sentimentos de perda. Bom, o que é a primeira coisa? Quais são os sentimentos mais comuns dentro de um processo de luto? O que é comum, o que é esperado, né? O luto geralmente é uma mistura de sentimentos e essa mistura geralmente ela muda de dia para dia, de semana para semana, vai e vem, são ondas, é uma montanha russa, tudo isso eu já falei outras vezes nos vídeos, que você pode ver depois, tem link embaixo. Então, assim, nos primeiros dias e semanas após a morte, é comum sentir choque, dormência, negação, descrença. Simplesmente é um tempo que a nossa mente precisa para processar essa nova realidade. Na verdade, a gente não quer acreditar. Então, a gente tem um contrassenso, meio que uma briga interna com todos os sentimentos. Sentimentos de confusão e desorganização também são típicos nos primeiros dias, primeiros momentos, né? Você pode sentir disperso e incapaz de completar tarefas simples, tipo pensar o que você precisa no supermercado. Por isso que muitas vezes quando as pessoas querem ajudar, é interessante que elas sejam mais diretas e práticas na ajuda. Em vez de dizer assim, você precisa de alguma coisa no super, é complicado você pensar o que você precisa. Você precisa a pessoa de volta, então você não quer pensar no resto. Então é mais fácil se alguém quer ajudar, dizer assim, tô indo no super, vou trazer leite para você. Ou de repente você pode até perguntar, tem pão, né? É aquela coisa de ser mais direto porque a pessoa está num processo de confusão e desorganização no processo de vida. Realmente a vida foi desorganizada, né? É normal sentir-se ansioso e com medo. A ansiedade é o que sentimos quando nos preocupamos com o futuro. Depois que alguém próximo morre, você pode ficar preocupado com muitas coisas diferentes, né? Na dinâmica familiar, assumir responsabilidades, as finanças, a ausência de alguém central na tua vida, tem uma série de coisas que saem do prumo. Raiva e outras emoções explosivas como culpa, ressentimento e raiva também podem surgir. Pense tais sentimentos como uma forma de protesto, né? Na verdade é um protesto, né? Tipo assim, por que comigo? Por que agora? Por que essa pessoa? Então, tranquilo. Algo que deu sentido à vida foi tirado de você. É normal, é natural, suas emoções digam, não, para, eu não quero isso. Eu não quero que isso aconteça, eu não quero acreditar nisso. É parte, né? Culpa, arrependimento também fazem parte do sofrimento de muitas pessoas. A morte torna impossível corrigir coisas antigas, problemas antigos. É como uma porta foi fechada, né? E esse fato agora faz parte da sua jornada de luto. Então, eu conheço algumas histórias, estava pensando agora quando eu estava falando, de a pessoa ter brigado com quem morreu, ou não estava numa boa relação, ou coisa parecida. Como é pesado esse luto para essas pessoas, tipo, eu tava brigado, eu tava distante. Como isso afeta, e afeta muito mais daquela pessoa que tá, e isso essa questão de culpa é muito comum. Por exemplo, um filho se dedicou ao pai ou à mãe, ou aos pais, quando estavam velhos, quando estavam doentes, e quando eles vão, esse filho, apesar de estar tão perto, vai sentir falta, isso, aquilo, por outro, mas ao mesmo tempo ele deu tudo. Então ele não tem uma sensação de culpa. Se tiver, ela vai ser muito menor. Daqueles muitas vezes que estão distantes, e quando a pessoa morre, eles vêm, eles sofrem. Não porque não existe sofrimento, mas é porque não tem mais como recuperar o que eles não aproveitaram, né? Então, às vezes, a culpa é uma coisa bem pesada no luto. Claro que tristeza é central para o luto, né? É normal a gente falar em tristeza quando a gente fala em luto, né? Mas isso é uma mistura de mágoa, de depressão, é algo precioso que você tinha, né? Agora se foi.
E claro que essa profunda tristeza permite-se, é importante você se permitir sentir essa tristeza, a dor, é o objetivo da jornada em direção à cura, né? A cura no sentido de saber criar uma nova vida em volta desse processo de luto. Especialmente se a pessoa que morreu esteve doente antes de morrer, é normal sentir aliviado pelo sofrimento da pessoa ter acabado. E às vezes o seu também, se você era o cuidador, né? Então, assim, eu já acompanhei, né, situações de morte, estava em cuidado paliativo, era esperada a morte. E por mais que a gente lutasse no sentido de manter essa pessoa bem, é sofrido ver essa pessoa com dor ou essa pessoa se esvaindo, né? Então, quando ela falece, uma parte fica muito triste pela perda, mas uma parte tem um alívio, tipo assim, melhor assim, né? Principalmente nos casos de câncer grave, de doenças mais difíceis, uma parte de nós se alivia. Mas, claro, é aquela pessoa que teve presente e fez alguma coisa, né? Porque a pessoa que estava distante vai vir com um monte, se eu tivesse cuidado, se eu tivesse, como são pensamentos mágicos de uma vontade de que a coisa mude. Mas é possível sentir alívio num processo de morte e de luto? Sim, é possível, não se sinta culpado se você sente isso, porque às vezes é uma realidade, né? Que talvez alguma pessoa não entenda, mas para quem passa, entenda que é possível sentir alívio sim. E finalmente você pode sentir algum tipo de alívio ou liberação desde a morte, no sentido que eu estava falando antes, mas o alívio desde a morte seria de alguma forma, agora você tem vida novamente. Eu acompanhei um senhor, por exemplo, quem me conhece sabe que eu era cuidadora de um senhor com motoneuron disease, seria a ELA aquela, né, que vai falindo todos. Então ele já tinha aparelho para respirar, ele já tinha aparelho para comer, 24 horas ele tinha que ter, porque ele não mexia nem a cabeça, né, não tinha a cabeça, se você não posicionasse certo, caía, por exemplo, né. Então, e era uma pessoa fantástica, maravilhosa, mas no final da vida, né, ele teve que fazer traqueotomia, porque já os aparelhos de respiração não funcionavam, então teria que ter um cano direto para a respiração. E ele não teria mais como comunicar, porque antes ele fazia sons, ele conseguia piscar o olho, só que assim, chegou um processo, né, de infecção pulmonar, onde faliu mais ainda. Então ele simplesmente seria completamente vegetal, né, de não comunicar com a gente teria que decidir tudo por ele. E assim, falecer para ele era melhor do que simplesmente ser um boneco que a gente ia definir por ele, porque até então, apesar de ele não poder mais falar, respirar e tudo mais, a gente se comunicava, tipo, pisca o olho assim ou não, ele fazia sons, ele precisava chamar a gente, a gente sabia que ele estava chamando a gente ou que precisava de alguma coisa, ele não poderia fazer mais nada disso, por causa da traqueotomia que ele fez, não tinha como soltar mais nenhum som, e ele perdeu o controle do piscar. Então, para quem estava cuidando dele, sabe que foi o melhor para ele. Então, tem um certo alívio, porque a gente não queria que ele levasse essa vida de não vida. Até então, mesmo totalmente tetraplégico, com aparelho para respirar, para comer, para tudo, ele ainda trabalhava. Ele tinha uma câmera no olho dele, que era o mouse dele, e ele digitava, ele seguia trabalhando. Mas tudo isso acabava agora, depois da traqueotomia. Então, assim, eu acho que, de certa forma, essa rejeição que o corpo dele fez de infeccionar, ter que refazer a traqueotomia e tudo mais, era uma rejeição dele de se tornar vivo, né? E às vezes é um processo no sentido de que daqui para frente ele não tem que sofrer mais. E a família dele, a esposa extremamente forte, maravilhosa, fantástica, até o último minuto. Então, para ela era tipo assim, dever cumprido. Quem estava mais distante se colocou muito em sofrimento, né? Porque não viveu, não acompanhou. Então, é injusto ele morrer, mas ele ficar vivo, essa pessoa continuaria não presente, né? Então, sim, pode se sentir uma liberação a partir do processo de morte. E que tá tudo bem, tá tudo certo,
Então, respeite o que você está sentindo, tudo isso faz parte e você tem o seu processo, diferente de qualquer um, mesmo de qualquer um que você já tenha vivido, porque cada um é único, certo? Um beijo então para você e até o próximo.